Minuto Saúde. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Buenas tardes. Como Cristo curaba. El ministerio de Jesús, no sé si ustedes recuerdan Lucas 4:16, cuando Jesús toma el púlpito, termina de hacer la lectura y al final de la lectura dice, ¿qué dice? Porque el Espíritu me ha ungido para... En ese párrafo de Lucas 4:16 prácticamente se resume lo que fue el ministerio de Jesús, curar. La mayoría es parte, los 3 años y medio que estuvo con nosotros en el ministerio, Él estuvo sanando. Y esa es una obra que nos compete a nosotros hoy día también. El mismo poder que acompañó el ministerio de Jesús es el mismo poder que nos acompaña a nosotros hoy día. Pero, como decía la lectura, ese poder no nos puede acompañar a menos que pasemos tiempo con quien tiene el poder. Creo que la lección también lo mencionaba. No podemos amar a nuestros semejantes a menos que estemos pasando tiempo con quien sabe amar y quien nos enseña a amar. Hay un detalle muy importante que el Ministerio de Salud quiere regalar hoy y es que Jesús un día curó a un ciego poniendo barro sobre la parte exterior de sus ojos y le dijo luego ve y lávate. De esta manera Jesús también le dio o sancionó el uso de remedios naturales para tratar algunas enfermedades o las enfermedades. Y también mencionó una frase Jesús muchas veces, vete y no peques más. Porque los seres humanos, ustedes y yo, quebrantamos las leyes de la salud. Dios tiene leyes, nuestro cuerpo tiene leyes, ¿sabían ustedes? ¿Qué sucede cuando comemos mucho azúcar? Aumentan los niveles de glucosa en sangre y con el paso del tiempo el cuerpo crea resistencia a la insulina. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando no dormimos bien? Hay un control, absolutamente se pierde el control, el cuerpo pierde el control. Muchas personas pierden el apetito, muchas personas se marean, muchas personas, y con el paso del tiempo de tanto hacer esto, su sistema nervioso se altera. Cualquier violación a las leyes de la salud es violación también a los mandamientos de Dios, porque no cuidamos nuestro cuerpo. Así que en esta tarde les recordamos que nos apropiemos, por favor, de los mandamientos de nuestro propio cuerpo. Porque quien se ama a sí mismo puede amar a los demás. Así que ese amor empieza cuidándonos nosotros mismos. Amén. Dios los bendiga. Feliz sábado a todos. É uma alegria, muito bom ver a cada um de vocês aqui na casa de Deus para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus coloque a sua mão sobre cada um de vocês, conceda a cada um de vocês a paz, a esperança e a força para cada dia. Tá bom? Vamos cantar? Vamos começar a segunda parte do culto cantando a música em espanhol, Por la Mañana, número 38. Vamos nos colocar em pé para cantarmos a música. E proclamar que já o resgatou, sim, expandir a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal
Amém. Aqueles que podem, vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, por podermos falar hoje desse amor, aprendermos mais deste amor durante a semana que passou também. E nós sabemos que o Senhor é o amor. E nós queremos permanecer, Senhor, neste amor. Queremos aprender a amar como o Senhor nos ama. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos Te ouvir, queremos aprender mais de Ti. E nós queremos estar um dia no céu, nós cantamos, quem for fiel terá o galardão. E nós esperamos por esse dia, Senhor, quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus para nos levar contigo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, Senhor, nos ensina a sermos fiéis a Ti, para que possamos ser salvos. E também, Senhor, essa obra que o Senhor nos deixou de proclamarmos essa mensagem, que o Senhor possa nos capacitar através do Santo Espírito, para que nós possamos pregar com poder. Pregar daquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. Nós não podemos pregar aquilo que nós não sabemos. Por isso te peço que o Senhor nos continue ensinando, para que possamos continuar pregando, Senhor. E que o mundo possa escutar de Ti e possa ser salvo, Senhor. É isso que nós pedimos, também em especial, por aqueles que não puderam estar presentes hoje, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre cada um, abençoando, concedendo saúde, Senhor, ajudando nas dificuldades do dia a dia, Senhor, sejam elas financeiras, espirituais, familiares, Senhor. O Senhor conhece a cada um. E te peço que o Senhor possa derramar o Santo Espírito sobre nós, possa nos capacitar para compreendermos hoje o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, la esperanza que nos sostiene. Era el 3 de febrero de 2009. Vivíamos en Barra do Garças y estábamos de vacaciones aquí en Brasilia y Goiânia, donde viven nuestros familiares. Y volvíamos a casa y a 7 kilómetros de la ciudad de Jussara, mi marido perdió el control del coche sin ninguna explicación y veíamos el coche girando. Solo dejó de volcar cuando chocó contra un árbol. El policía de carreteras llegó al lugar y preguntó, ¿dónde están los cuerpos? Porque el coche fue pérdida total, quedó irreconocible. Entonces la gente dijo, no, el padre está aquí y el niño. La madre fue a otro hospital con la hija muy mal. Y entonces el policía de carreteras llevó a mi marido con mi hijo a Jussara, porque tenía mucha sangre en la cara. Solo que fuimos a un hospital diferente de donde había ido Olivia. Y cuando llegamos allí, el policía preguntó, ¿fue aquí donde ingresaron una pareja que sufrió un accidente en la carretera? La enfermera no sabía que yo era el padre y dijo, no, no fue aquí. Fueron al otro hospital y dijo el nombre del hospital, pero la madre está bien. Ahora la hija murió. Mira, fue cuestión de minutos. Ese hospital estaba lleno de adventistas. La iglesia de Jussara fue a ese lugar. Me acuerdo incluso de que había 2 hermanos, el hermano Jorge y la hermana Nair. Ellos perdieron un hijo también cuando era joven en un accidente. Y cuando el hermano Jorge llegó, vino y me abrazó. Sentí el abrazo de un padre que había pasado por lo que yo estaba pasando en ese momento, que sabía lo que era ese dolor, ¿no? En el entierro, no quería ir al velorio, no quería de ninguna manera. Y cuando llegué allí y vi a mi hija dentro de ese ataúd, no existe dolor más grande en el mundo. Me quedé allí viendo, mi marido no soltaba la mano de ella ni un segundo. Se sentó al lado y sostuvo su mano hasta el momento de enterrarla. Recuerdo el momento en que le dijo, hija, no es un adiós, es un hasta luego. Pronto estaremos juntos de nuevo. Nadie está preparado para enterrar a un hijo
o para sepultar a una hija en esas condiciones. Pero entonces realmente entiendes cuando el salmista dice que aunque camines por el valle de sombra y de muerte, Dios está contigo. Porque realmente estábamos en el valle de sombra y de muerte, pero Dios estaba con nosotros. En todos los momentos fuimos acogidos, primero por la iglesia de Jusara, luego por la iglesia de Barra do Garzas. Fue una experiencia en la que pierdes una parte de tu familia, pero descubres que formas parte de una familia mucho más grande. Ahí sí tienes la noción exacta de lo que es una familia en Cristo, de lo que es tener hermanos. Y no tengo cómo agradecer a Dios por este cuidado que Dios nos dio desde el momento que ocurrió el accidente hasta hoy. Y todo esto fue a través de nuestros hermanos, de nuestra familia adventista. Jesús fue bien sincero cuando dijo que aquí tendríamos aflicciones. Esto es una aflicción. Nunca dudé, nunca. Al contrario, esta tragedia me hizo acercarme más a Dios. Me hizo confiar más en Dios. Porque por mí misma, por mis propias fuerzas, es imposible que esté contando esta historia para ustedes. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Olá, crianças! Feliz sábado! Tô vendo que ainda tem algumas crianças lá atrás. Podem vir aqui. Hoje eu vou contar para vocês a história da Torre de Babel. Logo depois do dilúvio, vocês lembram do dilúvio? Que veio aquela grande chuva sobre a terra. O povo mau se juntou e falou assim: vamos construir uma torre que chegue até o céu. E aí, com essa torre, Deus não vai poder destruir mais a gente. A gente vai estar a salvo. E aí eles começaram a construir, toque, 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 aquela torre bem alta. E aí Deus viu isso e ele falou: não, eu não posso deixar que o povo faça isso. Porque não é a torre que vai salvar eles, e sim a confiança em Deus, não é mesmo? Então, Deus foi e interviu no meio deles. E falou: agora eu vou mudar a língua do povo
para que eles não mais se entendam e não possam construir a torre. Então, vamos fingir que eu sou uma construtora. Eu estava lá, construindo lá. Daqui a pouco eu falo pro meu amigo Stefan. Stefan, me dá um martelo, Stefan. Não acredito, o que você está falando? Não entendi nada. Aí eu falo, não, vou perguntar para Joana. Joana, você viu o diretor aqui, o chefe? Eu estou procurando um martelo e ninguém acha? Como assim? Ela também não fala a minha língua? Eu tenho que falar com o chefe da construção. Estão brincando comigo, não é possível. Isaac, fui falar com o Stefan, ele falou outra coisa. Fui falar com a Joana, também não me entendeu. Fala para mim, aonde está o martelo? Ele também falou outra língua. Eu não acredito. E foi assim que as línguas foram mudadas na Terra. E aí, hoje, na nossa igreja, a gente fala português, espanhol, inglês, alemão, cada um fala uma língua. Mas um dia, lá no céu, nós todos falaremos o mesmo idioma. E poderemos todos conversar sobre Jesus e conversar com Jesus. Vocês querem que esse dia chegue logo? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, porque ainda hoje podemos conversar sobre o Senhor e conversar contigo. Por favor, nos ajude a falar a mais pessoas do seu nome e nos ajude a nos preparar para o céu. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, que Dios les bendiga. Para la honra y gloria de Dios voy a cantar una alabanza que se llama Cristo Salva. México hubo un temblor, mueren más de 10,000 y por doquier se puede ver que luchan entre sí, gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir en demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Cristo salva, 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 Cristo salva,
que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien, necesitan de Dios. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo. Hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que hay vida eterna. Hay millones que están muriendo. Hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Amén, para la gloria de Dios. Estarmos na casa de Deus para ouvirmos a voz dele. Graças, Alejandro. É incrível como Deus ele faz as coisas se conectarem, né? A música foi perfeita. A gente tinha tentado combinar uma melhor, mas acabou sendo essa. Foi excelente. Deus seja louvado. Estou feliz de estar aqui. Agradeço o pastor Pedro que fez o convite. E eu acredito que o inimigo de Deus não queria que você ouvisse essa mensagem hoje. E antes da gente começar, eu vou contar por quê. Na quinta-feira, eu me deitei para dormir e eu comecei a ter uma dor muito forte no meu canal urinário, uma ardência. E eu não conseguia dormir. Então, eu me levantei e fui fazer um chá de cranberry, né, que falam que é bom. E enquanto eu estava ali tomando chá, me veio à mente que isso podia ser algo espiritual, porque eu pregaria hoje, né? E fiquei pensando, imagina se isso piora, eu tenho que ir no médico, não sei como eu vou ficar, né? E quando me veio esse pensamento, eu me ajoelhei, eu orei e pedi para que, se isso fosse alguma influência do mal tentando me afastar de estar aqui hoje, eu pedi para que Deus fizesse com que isso melhorasse e que Ele agisse. E quando eu me levantei da oração, senti vontade de ir no banheiro e imediatamente a dor passou. Então, eu louvo a Deus por estar aqui. Eu tenho certeza que, se você está aqui, Ele quer que você ouça essa mensagem hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, louvado seja o seu maravilhoso nome.
porque estamos na tua casa para louvar o teu nome, para ouvirmos a sua voz, para sermos corrigidos e para sermos transformados por ti. Nós te rogamos que o teu Santo Espírito possa estar aqui hoje, que o Senhor possa soprar a sua palavra aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e que ao contemplarmos a ti possamos ser transformados, que a sua palavra se revele a nós e que o Senhor nos mude. Esteja aqui, que os seus santos anjos expulsem toda a treva do mal e toda a influência que pode tentar nos afastar de ti. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Vou só testar aqui, né? Tá funcionando. Bom, o título do sermão de hoje é Onde está o poder? E convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 29. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, seja no seu celular, no seu dispositivo, ou melhor ainda, se for física, né? Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 4, versos 29 até o 31, nós vamos ler. Amém? Podemos ler? Agora, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Quando eu leio isso, duas coisas me veem à mente. Primeiro, quão poderosa era a igreja de Atos. Quanto poder eles tinham, quão fervorosos eles eram. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, o que falta para que nós experimentemos esse poder? O que falta para que nós sejamos cheios do Espírito Santo? O que falta para que nós nos levantemos e vamos ao mundo pregar o Evangelho? Enquanto eu preparava esse sermão, eu estava orando sobre isso. E eu senti o Espírito Santo me responder. Quando nós nos convertemos de todo o nosso coração, quando nós nos voltarmos a Ele. E eu conto para você uma história que aconteceu na cidade de Murmansk, na Rússia. A igreja, na década de 80, 90, estava bem fraca na Rússia, muito em decorrência do comunismo que existiu naquele país e ainda existe, né? E existia uma igreja adventista nessa cidade de Murmansk e ela tinha 6 membros. O pastor, a esposa e 4 trabalhadores que trabalhavam ali numa empresa de petróleo nessa cidade. Imagine uma igreja de 6 membros. E eles começaram a se perguntar, o que nós precisamos fazer para que a igreja seja reavivada? O que nós precisamos fazer para que mais membros venham à igreja? E eles decidiram que eles precisavam fazer alguma coisa, que eles precisavam se mover para que Cristo, para que o Espírito Santo agisse sobre a igreja. Foi então que eles decidiram orar todos os dias, não só de sábado, não só de domingo. Eles decidiram se reunir todos os dias às 6 horas da manhã para orar. E aqueles homens, eles decidiram que eles precisavam tomar uma ação para que eles fossem chacoalhados, porque eles sentiam a necessidade de ter mais poder, de pregar a mensagem, mas também eles precisavam ter mais responsabilidade pelas coisas de Deus. Foi então que eles decidiram todos os dias, além de orar às 6 da manhã, antes disso, todos eles pulariam na água gelada. Eles cavaram um buraco no gelo e ali todos eles pulavam e depois de pularem, eles se abraçavam, faziam um círculo de oração com os braços e ali eles oravam. E eles clamavam por 3 coisas: pelo poder do Espírito Santo, por poder e coragem para pregar
e para que novas conversões acontecessem naquela igreja. E vocês acham que Deus agiu sim ou não? Passou-se 1 ano e essa igreja teve um crescimento de 1000%. 80 novos membros se juntaram àquela igreja. E Deus, ele só age na Rússia? Ou ele só age nessas histórias que nós ouvimos por aí? Deus, ele continua agindo e ele pode agir por nós, mas nós precisamos buscá-lo. Mas eu tenho a fé de que ele pode fazer com que a nossa vida e a nossa igreja seja transformada hoje. Amém? E o que falta para que nós cresçamos? O que falta para que nós atinjamos o mundo? Nós vamos hoje ver 3 lições sobre o livro de Atos. Por que eles tinham tanto poder? Por que eles foram tão usados pelo Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. A gente vai ler. Atos 1, vamos ler do 9 a 11. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vieste ir. A igreja de Atos, ela experimentou muito poder porque era uma igreja muito apaixonada por Jesus. E a primeira coisa que me vem à mente ao ler esse relato é como a separação ela pode ser doída. Você já se separou de alguém que você amava muito? Talvez você esteja aqui na Alemanha e a sua família está em outro país. Talvez mesmo a morte te separou de alguém que você amava muito, que era a sua estrutura emocional. Agora você consegue imaginar como esses homens estavam se sentindo? Depois de 3 anos e meio caminhando todos os dias com Jesus, de entregarem tudo para Jesus, eu imagino que alguns marmanjos ali choraram naquele dia. Que alguns homens barbados derramaram lágrimas. Porque Jesus era tudo para eles, era a esperança que eles tinham. E de repente Jesus disse: eu estou indo para um lugar, mas vocês não podem ir comigo agora. Mas a separação não fez com que eles sentassem e chorassem, fez com que eles levantassem, se movessem e pregassem. E vivessem uma vida de piedade e uma vida de fervor. E o primeiro aspecto da igreja que trouxe poder à igreja de Atos, nós lemos em Atos, capítulo 1, o verso 8. Nós vamos começar por aí, depois a gente vai discorrer sobre isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos receberam uma promessa. Vocês vão ficar em Jerusalém e quando vocês orarem, vocês vão receber o Espírito Santo. E esses homens, eles clamaram e oraram de acordo com a promessa que eles tinham recebido. Quantos aqui são mães ou pais? Mães, pais, alguns. Tá, mas todo mundo é filho, então essa ilustração vai caber para todo mundo. Você já estava andando com seu filho, ou você que é filho já estava andando com a sua mãe, e aí você viu uma coisa que você quis comprar. Ou o seu filho viu alguma coisa que quis comprar. Mas não dava para comprar naquele momento. E às vezes as mães falam o quê? Na volta a gente compra. Quem já ouviu isso? Na volta a gente compra. E às vezes a criança esquece. Mas às vezes não esquece, né? E às vezes a criança vai falar: mas você falou que a gente ia comprar. Você falou que na volta a gente ia comprar. Da mesma maneira, os discípulos, eles clamavam de acordo com a promessa que eles tinham recebido. O Senhor falou que enviaria o Espírito Santo. Cumpra a sua promessa. E o verso 14 fala como eles oraram. Atos 1:14.
Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Como é alguém que suplica? Estou com sede. Vamos supor que eu passei 10 dias no deserto e não tenho uma gota de água. Dá um copo de água para mim? É assim alguém que suplica? Por favor, me dá água. Eu estou com muita sede. Por favor, eu vou morrer de sede. Isso me faz lembrar da história de Bartimeu. Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? A história falou que ele gritava à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha piedade de mim. E os homens falaram o que para ele? Fica quieto, cala a boca. E quanto mais falavam isso para ele, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Da mesma maneira, o mundo tentará nos calar. Satanás não quer que você ore. Ele não quer que você se ajoelhe de manhã. Ele não quer que você pegue a sua Bíblia. E ele vai fazer de tudo para que você não o busque. Mas nós devemos nos calar? Não. E a resposta está em Lucas, capítulo 11, dos versos 5 a 13. Por que nós não devemos nos calar? Por que nós não devemos cessar os nossos pedidos ao Senhor? Lucas 11, a partir do verso 5, nós lemos. O contexto aqui é que os discípulos perguntam a Jesus: como nós devemos orar? E aí Jesus fala para eles a oração sacerdotal, mas depois ele continua falando sobre alguns aspectos importantes da oração. Vamos ler. Então ele lhe disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem em casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-lhe os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aos que lhe pedirem. Você já parou para pensar que o nosso Deus é aquele que criou o céu? É aquele que criou as galáxias e que mantém tudo em ordem? E ele pede, ele nos concede que chamemos ele de Pai. O livro de Tiago, lá no capítulo 1, verso 17, diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. Se Deus prometeu o Espírito Santo para a igreja de Atos, e Ele mesmo diz na sua palavra que Ele não muda, essa é uma promessa para nós, sim ou não? É uma promessa para nós, Ele não muda. Mas qual é a maneira em que nós devemos buscar isso? Senhor, eu quero o Espírito Santo. Tchau. Uma vez no mês. Olha o que diz aqui. Todo aquele que pede, dar-se-vos-á. Todo aquele que busca, achará, encontrará. E todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Isso diz sobre insistência. A fé que atinge, a fé que busca as promessas de Deus e as alcança, é uma fé insistente. Da próxima vez que você orar, clame, busque insistentemente, mas use as próprias promessas de Deus para cobrá-lo. Por exemplo, abra sua Bíblia em Salmo capítulo 29, verso 11. Salmo 29, verso 11, diz assim: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz.
Você já teve algum momento que você se sentiu sem força? Quem aqui já sentiu isso? Só uma irmã ali, acho que o pessoal é forte. Alguém aqui já se sentiu sem paz? Já, né? A gente se sente assim. Que tal se a gente orasse assim: Senhor, na tua palavra o Senhor promete a força ao seu povo. O Senhor promete a paz. Cumpra a sua promessa em mim. Clame pelas promessas de Deus e Ele te responderá. Olha só o que esse texto nos diz. Em cima temos em português, embaixo em espanhol, o mesmo texto. É maravilhoso que possamos orar de forma eficaz, que mortais indignos e errantes possuam o poder de oferecer seus pedidos a Deus. Que poder maior o homem pode desejar do que esse? Estar ligado ao Deus infinito? O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos proferir palavras que cheguem ao trono do monarca do universo. Amém? Nós podemos e nós temos o privilégio de entrar em contato com o nosso Deus, com o nosso Pai, que é aquele que criou e mantém todo o universo. Na próxima vez que você orar, ore dessa maneira, clamando pelas promessas de Deus. Outro texto que fala sobre isso: todas as promessas da palavra de Deus nos fornecem um assunto para a oração. Como nós falamos aqui, falta paz, clame pela paz. Falta força, clame pela força, porque essa é uma promessa de Deus. Apresentando a palavra prometida de Jeová como a nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que precisamos, é nosso privilégio reivindicá-la por meio de Jesus. A Bíblia diz assim: provai e vede. O que é provar ao Senhor? É buscar as promessas dele. O Senhor disse que cumpriria isso em nossa vida. Faça isso se cumprir. Ele ainda diz lá no livro de Malaquias: e vocês vão ver que eu vou derramar tantas bênçãos sobre vocês, bênçãos sem medida, que vocês não podem nem contar. Esse é o nosso Deus. Você crê que Ele ainda pode te abençoar, que Ele pode cumprir as promessas dele na sua vida? Se você crê, diga amém. Amém. Nós costumamos dizer que muita oração é muito. E a igreja de Atos tinha muito poder porque eles oravam muito. E eles estavam unidos em oração. E esse é um segundo aspecto que nós vamos analisar agora na história de Atos. Abra sua Bíblia no capítulo 4. Verso 24, nós vamos ler primeiramente. Atos 4, verso 24, diz assim: ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse é o início do relato que diz que a igreja tremeu. Esse é o início do relato que fala sobre o poder da igreja de Atos. E olha só, eles se uniram para orar e para buscar o poder de Deus. Nós vamos ler outros versos que falam sobre isso. Capítulo 1, verso 14. Já lemos, mas vamos ler mais uma vez para enfatizar esse aspecto. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar para orar. E agora o verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quão importante é a unidade em uma empresa,
em uma família, na igreja. Conta-se a história de uma ponte no estado de Washington que foi construída no ano de 1940. E essa ponte, ela chamava atenção pelo seu tamanho. Para a época era uma coisa bonita, era uma coisa que chamava atenção. Vocês podem ver a foto ali com várias pessoas indo assistir a inauguração da ponte, ver a vista que se tinha dali. Mas apenas 4 meses depois da inauguração dessa ponte, da abertura, aconteceu um acidente. E o vento bateu, ventos fortes bateram e a ponte começou a balançar. E conta-se o relato de 2 carros que estavam passando ali na hora. Um caminhão e um carro que tinha um homem e um cachorro. E aqueles homens pararam o carro, conseguiram sair correndo. Felizmente o cachorrinho ficou dentro do carro. Mas ninguém morreu nessa ponte. E aí, esse é um marco entre engenheiros e entre pessoas que trabalham com construção civil, porque ficou marcado na história os erros que foram cometidos ali. E o que se viu é que todos os componentes da ponte, eles trabalhavam bem, mas eles não trabalhavam bem em unidade. Eles estavam íntegros, não tinha nenhuma rachadura e nada do tipo, mas a junção de tudo não fazia com que isso funcionasse de uma maneira ideal. E um vento bateu e derrubou aquela ponte. Da mesma maneira, na igreja, cada um pode ter uma habilidade. O Alejandro sabe cantar, o Wallace pode saber tocar o violino, o Daniel pode saber ali controlar as coisas no som, né, Daniel? Mas, se nós não trabalharmos com sinergia, tendo unidade de pensamento e o mesmo objetivo, a igreja funciona? Se um quiser ir para a direita, o outro quiser para a esquerda, o outro quiser ir para trás. Se cada um tiver uma ideia e quiser agir de acordo com o seu eu, a igreja nunca vai adiante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 13 primeiramente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versos 26 e 27. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O apóstolo Paulo usa mais de uma vez essa ilustração do corpo para falar sobre a unidade na igreja. Quando nós olhamos para o corpo humano, nós podemos falar sobre divisões do micro até o macro. Então, nós nos olhamos e nós vemos um ser, um organismo, né? Né, Stefan? A gente tem que olhar para o micro também. Cada parte é importante. Então, nós somos compostos por bilhões de células, que são minúsculas e extremamente pequenas. Um ajuntamento de células compõe um tecido. Vários tecidos compõem um órgão, como o coração. E vários órgãos compõem um sistema. Um exemplo aqui, o sistema cardiovascular. E todos os sistemas compõem um organismo. Mas a gente pode falar, só uma célula. Uma célula que decide crescer de uma maneira anormal pode causar um câncer, esse crescimento anormal. E esse crescimento vai atingir o tecido. Um tecido afetado vai fazer com que o órgão não funcione de uma maneira adequada. Isso vai fazer com que o sistema ali não funcione também de uma maneira correta e o organismo vai adoecer. Ou pior, vai morrer.
Quando nós olhamos para a igreja, muitas vezes a gente tem a impressão de que quem vem aqui à frente ou quem aparece mais, talvez seja mais importante, mas cada peça da igreja, cada célula é importante. Cada um de nós é importante para que a igreja funcione de uma maneira ideal, de uma maneira adequada. Por isso, cada um de nós deveríamos usar os nossos dons e os nossos talentos para a igreja avançar. E muitas vezes falar sobre unidade é muito mais fácil falar na prática, na teoria, do que na prática, certo? Às vezes a gente tem conflitos dentro da igreja, mas nós deveríamos orar para que a igreja fosse mais unida e para que caminhemos ao mesmo rumo. E você sabia que Jesus orou por isso? Jesus sabia que em 2025 a igreja de Cálico podia enfrentar dificuldades. Ele sabia que cada um de nós poderíamos ter dificuldades para termos unidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versos 20 e 21. João capítulo 17, versos 20 e 21. Nós lemos assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus não orava somente pelos discípulos na época dele, mas por nós hoje, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maneira em que nós iremos levar a mensagem do advento ao mundo, a maneira em que o mundo vai ser impactado pela mensagem será quando nós formos um. E quando eles verem em nós a unidade que há entre nós e a igreja, e entre nós e Cristo. Olha esse texto. Esqueci de pôr a referência, mas é do livro Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva tinha sido confiada a uma obra de constante ampliação, estabelecer centros de luz e bênção, onde quer que existissem almas sinceras e dispostas a se dedicarem ao serviço de Cristo. A proclamação do Evangelho devia abranger o mundo, e os mensageiros da cruz, prestem atenção, não poderiam esperar cumprir sua importante missão, a menos que permanecessem unidos pelos laços da afinidade cristã, revelando assim ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus. A missão de Atos é a mesma missão para nós hoje, sim ou não? Nós vamos avançar com os mesmos critérios deles, sim ou não? Se a gente não tiver unidade, a igreja vai avançar? Será que pessoas vão entrar na igreja e vão permanecer aqui se elas verem a nossa falta de união? Será que elas vão ficar aqui se elas verem a nossa falta de união com Cristo e entre os irmãos? Para que primeiro haja unidade entre os irmãos, nós precisamos individualmente estarmos unidos a Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, aproveitando que a gente já está em João 15, mais fácil. João 15, versos 4 e 5, primeiro. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17.
mas o que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Isso é tão lindo, irmãos. Deus, Ele quer que a gente seja um em unidade com Ele, assim como Ele é com o Pai. Ele quer que nós tenhamos uma conexão e uma união tão íntima, a ponto de que isso possa ser comparado entre a união entre o Pai e o Filho. E a união na igreja só vai acontecer, eu repito, quando primeiramente e individualmente buscarmos essa conexão. A Gabi um dia estava me contando a história de um menino lá na escola dela. Ela estudou no IASP, no colégio, e lá eles têm algumas regras, né, de que os meninos não devem ficar muito perto das meninas e coisas do tipo, né. E um menino um dia ele foi sair com uma menina e ele foi pular um muro. E ao pular esse muro, a aliança dele enganchou num prego e o dedo acabou saindo. Ele acabou perdendo o dedo. E vocês já devem ter ouvido de histórias de que a pessoa perdeu um dedo ou uma parte do corpo e conseguiu se salvar. Colocou no gelo ali, levou no hospital e conseguiu se salvar. Mas nesse caso o menino ele perdeu o dedo. Isso acontece porque quando a gente tem um órgão, uma parte do nosso corpo que se separa do nosso corpo, essa parte não tem mais o quê? Sangue, não tem mais irrigação sanguínea. E sem irrigação sanguínea, aquilo começa a apodrecer em poucas horas. Alguém consegue dar um chute de quanto tempo um dedo fora do nosso corpo consegue durar? Quantas horas? Quantas? 8. 3. Chegou mais perto. De 4 a 6 horas. A Joana acertou. De 4 a 6 horas um dedo fica fora do corpo. Da mesma forma, nós, se estivermos longe de Cristo, nunca teremos vida. Como a gente pode achar que a gente pode acordar, sair para o nosso trabalho sem se ajoelhar, sem estudar a nossa Bíblia? Não, fica para amanhã, hoje está muito corrido. Como a gente pode se chamar de cristão? Como a gente pode assumir o nome de Cristo sem ter um relacionamento com Ele? Um cristão que não está conectado com Cristo nunca vai ter uma vida plena nele. O livro Atos dos Apóstolos diz assim sobre os discípulos: sua vida e poder espirituais dependiam de íntima relação com aquele que os havia comissionado a pregar o Evangelho. Somente enquanto estivessem unidos com Cristo, podiam os discípulos esperar possuir o poder acompanhado do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Com o auxílio desses divinos instrumentos, apresentariam ao mundo uma frente unida e seriam vencedores no conflito contra os poderes das trevas. Enquanto persistissem em trabalhar unidos, mensageiros celestiais iriam adiante deles, abrindo-lhes o caminho. Corações seriam preparados para a recepção da verdade, e muitos seriam ganhos para Cristo. Enquanto permanecessem unidos, a igreja avançaria, nada lhe impediria o progresso. Ela avançaria de vitória em vitória, cumprindo gloriosamente a sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. Vocês perceberam quantas repetições de estar unidos, permanecer em união nós vemos aqui? Uma igreja, para ter vida, precisa inicialmente ter que os membros individualmente tenham união com Cristo, e essa união com Cristo individual vai produzir união entre os irmãos. E assim, nós podemos viver uma vida de oração e buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A razão do poder da igreja primitiva não estava naquilo que os homens fizeram. Não estava nos esforços humanos, mas na maneira com que eles se colocaram plenamente à disposição do Espírito Santo, para que o Espírito Santo os usasse. Esse é o terceiro aspecto do poder da igreja de Atos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, o verso 47. Atos 2, 47.
Vamos ler a parte final desse verso. E todos os dias, isso em resposta à oração deles, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pedro que acrescentava os salvos à igreja? Ou João? Ou Paulo? Eram os discípulos? Era pelo poder deles? Pelo poder do Espírito, era o Senhor que acrescentava os salvos à igreja. Abra sua Bíblia em Atos 4:31 agora. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eram um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. É muito interessante analisarmos o contexto e nós vemos que os discípulos estavam sendo chicoteados, presos. A gente vê mais à frente Estevão sendo morto, Tiago também sendo morto, mas eles continuavam a pregar. Eles continuavam a orar e a pedir pelo poder do Espírito Santo. Eles pediam por coragem para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Mas Deus ele só usou aqueles que se entregaram sem reservas em suas mãos para serem usados. Deus ele pode nos usar hoje da mesma maneira que ele usou Atos, mas nós precisamos nos entregar em suas mãos de maneira que ele possa nos usar completamente, sem reservas. Quando o Espírito de Deus tomar posse da vida, todos os dons que receberam das mãos de Deus só serão por eles apreciados quando usados como meio de fazer avançar a obra evangélica. A Rose tem o dom de cozinhar, a Gabi tem o dom de pregar, a Joana tem o dom de cuidar das pessoas, a Heloísa tem o dom de contar histórias para as crianças, cuidar das crianças. Nós só vamos apreciar esses dons quando todos esses dons forem usados para levar a mensagem do Evangelho adiante. Senão, da mesma maneira como aquele homem que enterrou o seu talento foi cobrado, nós seremos cobrados. Deus nos deu dons, talentos, para que nós usemos para a sua glória. Assim foi na igreja primitiva. E ao ver-se na igreja de hoje que, pelo poder do Espírito, os membros retiram suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho, as verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes. Hoje, Jesus te chama para pregar o Evangelho. Ele não te chamou para ficar aqui na igreja só esquentando o banco. Ele não te chamou para vir assistir um sermão e ir para casa com o coração reconfortado. Ele te chamou para vir aqui recarregar suas baterias e no seu trabalho pregar. E na sua escola pregar. E entre a sua família falar do amor dele. Como a música que o Alejandro cantou, milhões estão morrendo sem vida, sem conhecer Jesus. E se eu e você não formos aqueles que vão falar, quem vai falar? Quem vai falar para a sua família? Quem vai falar lá no seu trabalho, se você é o único adventista lá? Se não for você, quem? Eu termino o sermão de hoje contando uma história de um homem chinês chamado Gao Hongtse. Acho que eu já contei essa história, mas nem todos estavam aqui. Esse homem ele tinha se batizado e ele queria muito fazer alguma coisa para a igreja, mas ele não via nele nenhuma capacidade. Pelo contrário, ele só via dificuldades. A primeira dificuldade que ele tinha é que ele não tinha ninguém que o apoiava. Ele não tinha nenhum familiar na igreja, ele não tinha nenhum amigo muito próximo. A segunda dificuldade que ele tinha é que ele era um analfabeto, ele não conseguia ler. Então ele dependia de ouvir a palavra. Mas tudo que ele ouvia, ele acabava esquecendo. Então ele ia à igreja, ouvia o sermão, e ele nem se lembrava das palavras. Ele ouvia, às vezes, no rádio,
a Bíblia, mas ele não conseguia lembrar das pregações. E um dia, um pouco angustiado com toda essa situação, ele chegou em casa, ele se ajoelhou, ele começou a orar: Senhor, eu queria fazer qualquer coisa para Ti. Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti. E ele passou ali horas orando, ele nem viu o tempo passar, passou a tarde em oração. E Deus falou com ele naquela tarde. Deus falou: pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 67. E ele falou, ele estava tão envolto em oração e na comunhão com Deus que ele respondeu: mas eu nem sei ler. E a voz respondeu: abra a sua Bíblia no Salmo 67. E ele abriu a sua Bíblia e de repente ele conseguia ler. E a alegria dele foi tão grande, ele começou a ler e ele de repente saiu correndo. Ele foi na casa do ancião que morava no final da rua, onde ele morava. E ele falou: você não acredita, Deus falou comigo e agora eu consigo ler. E eu li isso, 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 e ele recitou o salmo inteiro. E ele fez: agora, além de conseguir ler, eu consigo reter e guardar as informações da palavra. E Gal, ele não usou os dons que ele recebeu para sua própria honra, para sua glória. Ele usou para levar a mensagem do Evangelho. E aquele foi o primeiro ano de batismo dele. Ele levou 180 almas a Cristo. Amém? Deus pode fazer o mesmo por nós hoje, mas nós precisamos nos alistar à sua missão. Ele é o nosso general, é o nosso comandante, mas precisamos nos pôr à disposição de sermos usados por ele. Eu termino com um texto que diz assim: ponde em ação toda vossa energia espiritual. Dizei àqueles a quem visitais que se acha próximo às portas o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus abrirá a porta do coração deles, causando uma duradoura impressão em seu espírito. Esforçai-vos por despertar os homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Dizei-lhes como encontraste Jesus e como tendes sido abençoados desde que vos pusestes ao seu serviço. Contai-lhes a aventura que vos advém de sentar-vos aos pés de Jesus, aprendendo preciosas lições de sua palavra. Falai-lhes da alegria, da satisfação que existe na vida cristã. Vossas palavras calorosas, cheias de fervor, hão de convencê-los de que encontrastes a pérola de grande preço. Que vossas palavras alegres e animadoras demonstrem que achastes com certeza o caminho melhor. Isso é trabalho missionário genuíno, e em ele sendo feito, muitos acordarão como de um sonho. Deus ainda age, e Ele pode agir por mim e por você, mas nós precisamos nos colocar à disposição e fazer a obra que é dele. Amém? E eu vou terminar não com um apelo para que você se coloque em pé, mas para um apelo que você participe de um projeto que nós vamos fazer aqui na igreja. Vai ser online, então você não precisa se preocupar com locomoção, mais fácil ainda. O Ministério Pessoal vai promover nesse ano alguns treinamentos. Talvez você não saiba como dar um estudo bíblico, talvez você não saiba como se aproximar de uma pessoa e falar de Jesus para ela. E nós vamos fazer alguns treinamentos quanto a isso. E o primeiro vai ser no final desse mês, no dia 26, um domingo. Ainda não definimos o horário, mas eu queria saber se você está disposto a aprender mais e a se colocar à disposição à obra de Cristo. Queria ver as mãos daqueles que se colocam à disposição. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Oremos. Não sei se é de pé. Vamos levantar então para orar? Senhor Deus, Pai que estás nos céus, louvado seja o seu maravilhoso nome, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas e obrigado porque o Senhor promete nos usar. O nosso maior desejo é estarmos no céu contigo. E se esse ainda não for o nosso desejo, que o Senhor possa transformar o nosso coração para que esse seja o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, e que a nossa prioridade nessa vida seja pregar a tua palavra, seja a nossa salvação e a do nosso próximo. Que o Senhor possa nos reavivar, que o Senhor possa nos dar coragem, que o Senhor possa nos chacoalhar para que possamos falar ao mundo sobre o teu amor. Transforma o nosso coração, nos dê uma feliz semana na tua presença. Tudo isso oramos no santo nome de Jesus. Amém. Antes de nos despedirmos, vamos nos colocar em pé para cantarmos todos juntos o hino final.
nos guardes o divino amor. A los hermanos que conocen la música en español, digo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Conceda a cada um de nós uma boa semana. Muito obrigado, irmão Isaac, por se colocar à disposição nas mãos de Deus para te usar neste momento, trazer a palavra, tá bom? Bom, podemos então nos cumprimentar, despedirmos. Que Deus abençoe.